Hoje o Gabi devolve a tua corneta. É que a Pachola tá ao vivo aqui, deve ser o Mário. Ao vivo! Daí eu falei, tá, já vamos ir agora pra parte, né, que ele tá falando aí na Pachola, né, como foi a criação, aí como foi o início. E, pô, tava dando tudo tão certo e eu acredito que a Pachola tava indo pra acho que foi no momento, assim, que mais tava no seu auge ali, quando daí, de repente, veio a pandemia e, saiu o Gabriel, logo sem sair o Juliano Brito da Pachola. Sim. Como isso aconteceu, porque, né, na última o Mário deu a versão dele, e a gente quer dar agora o direito de resposta aí, a versão do Gabriel Sim. Laux. Cara, faz parte, né? Como eu e o Juliano sempre fizemos, né? A gente sempre tentou ser o mais polido possível quanto a esse assunto, porque é um assunto que muitas vezes interessa só a nós, né? Às vezes são assuntos financeiros, às vezes são assuntos pessoais, que não foram tanto o caso, né? Nesse caso aí. Eu vi que o Mário veio aqui, deu a versão dele. Eu vi que ele esqueceu algumas coisas de falar. Eu vi que algumas coisas ele talvez não quis falar. Mas, cara, o que acontece? Eu sempre fui um cara mais low profile, como eu falei pra vocês aqui, né? Eu nunca tive interesse em crescer minhas redes, nem nada. E fui muito cobrado pelos dois o tempo todo por isso, né? Cara, tu tem que aparecer mais, mostrar mais, tal. Isso sempre foi uma cobrança que eu tive, tanto do Juliano quanto do Mário. E uma coisa que eu sempre falo, né, para todo mundo que me pergunta sobre o Mário é um cara que trabalha muito bem em rede social, né? Se tem um elogio que eu posso fazer, é esse, né? É um cara que sempre trabalhou bem a rede, sempre foi o cara que agitou a rede social da Pachola. Sempre foi um cara mais de internet, sempre pesquisou muito YouTube e tudo mais. Um cara que sempre consumiu muito YouTube. Mas não era o cara que montava a parada, né? Quem montava a parada, no caso, era eu. O Juliano era o narrador, né? E o Mário deu a versão dele aqui sobre a nossa saída específica. E ele disse que no pensamento dele já não dava mais para trabalhar comigo com o Juliano, porque a gente era descompromissado, né? E tudo mais. Eu falo por mim, né? Não vou falar pelo Juliano. Quando o Juliano voltar aqui de novo, o Juliano já veio, né? Foi o primeiro. O Juliano foi o primeiro a participar, né, com vocês. Mas eu posso dizer o seguinte, eu me desgostei de trabalhar com o Mário em 2018. Sim. Ou 19, mais ou menos por ali, por uma questão financeira. Porque eu fui o cara que apoiei a Pachola sem pedir nada de volta em nenhum momento. A Pachola começou a nos remunerar, digamos assim, lá em 2019, 20, a gente teve um fechamento muito importante, que foi o do Banrisul, que está com eles lá até hoje, e talvez vá ficar para sempre, porque quando o Banri fecha com algum parceiro, gaúcho, pequeno, ele normalmente fomenta esse cara, ele ajuda. E realmente o Banrisul veio lá junto com, ainda quando a gente estava com uma parceria com os guris da Rádio Inferno, era dividido o valor. Depois a Inferno a gente acabou dividindo o Intia Grenal, que era uma parceria que a gente tinha. Eles ficaram com a parte deles, nós da Pachola ficamos com a nossa parte. Só que lá no início, lá na Harmonia ainda, eu já pagava aluguel da Pachola, entendeu? Eu que botava grana. Eu não sei quanto eu botei, nunca calculei, mas bota aí alguma coisa entre 30 e 60 mil reais, tá? Incluindo aí equipamentos, tudo. coisas. O equipamento sempre foi meu, a casa era na minha casa inicialmente. Sendo que tu ficou 3 anos sem receber. É isso. Nada. Eu, graças a Deus, eu tinha uma condição financeira interessante por ter saído de bons empregos, por ter sempre cuidado da minha vida financeira. Então eu tinha uma grana reservada e acabei conseguindo ajudar, né? E sempre ajudei isso com muito gosto e com muito amor, porque a Pachola era nosso filho, né? A Pachola era como o Papo Copeiro é um filho de vocês. Vocês vão sempre ficar chateados, né, se alguma coisa acontecer com o filho de vocês. E diferentemente do que... Mas aí é minha visão, né? Diferentemente do que o Mário falou, que ele saiu da Pachola. Ele queria que a gente saísse da Pachola porque não conseguia trabalhar com a gente por questões... que ele falou aqui de atraso de programa e tudo mais. Muito antes disso, eu já queria sair da Pachola de vergonha dele. Porque os posts eram ridículos, as merdas que eram feitas eram gigantescas, quem tinha que abraçar o problema era eu e Juliano Brito.
Tipo assim, postar a Michele Mull de peito de fora na arena dizendo o Grêmio transa embaixo e depois ter que apagar o post e fazer um papel desse tamanho, assim, dizendo, pô, desculpa, pessoal. Porque, hoje em dia, a rede social é uma coisa que tem... como é que eu vou dizer pra vocês? Ela tem muitas responsabilidades. Sim. Mesmo que tu não concorde com o feminismo existe e é legítimo, entendeu? E as gurias estão certíssimas em não querer esse tipo de coisa. Certa feita, o Mário fez um post no Twitter dele, ou no Insta dele, e também no da Pachola, que eu achava errado, mas eu era um cara que eu não olhava tanto a rede social, uma foto do André, centroavante do Grêmio, comprando bebida. E descascou o André, dizendo que o André não podia fazer aquilo. Blá, blá. A foto era lá do Corinthians ainda, de anos atrás. Aí o Marcelo Oliveira liga pro Juliano Brito. Ô, Juliano, como é que tu tá, cara? Beleza? Postaram uma foto do Dedé aí e tal, Dedé bebendo, tá? Comprando bebida no mercado. Tira a foto lá, nem é de agora e tal. Daí complica pros jogadores e aí depois vocês ficam... Então o que aconteceu? Começou a queimar o filme, entendeu? Tanto é que... Diferentemente do que ele disse também em relação a valores, que foi o que mais deixou eu e o Juliano putos quando a gente viu o vídeo, quando aconteceu a pandemia, estourou a pandemia, vou voltar a 2018, teve uma conversa nossa, onde eu falei, pô, cara, entenda que, porra, eu já coloquei uma grana do cacete aqui, o negócio não ia acontecer mais. Diferente do que ele falou, a Pachola quase acabou em 2020, não acabou porra nenhuma, porque eu botava sempre dinheiro pra não acabar. E nunca voltou R$1 pra mim. E eu nunca vou cobrar isso. Tá lá o meu legado, os vídeos estão lá postados, a Pachola continua, deve estar dando dinheiro, entendeu? Se está dando dinheiro, muito legal, parabéns. Na minha época não chegou a dar, deu 2, 3 mil reais por mês pra mim, em um ano talvez. E o que aconteceu foi o seguinte, em 2018 nós tínhamos uma conversa, eu saí de todos os grupos, porque eu falei assim, pô, entenda que eu botei X mil reais no negócio. O Mário, e se eu estiver mentindo, ele pode dizer aqui na live, o Mário olhou pra mim e disse assim, tu botou porque tu quis, eu não te pedi nada. Como é que um cara que é teu sócio e teu amigo fala isso pra ti, tu vai ficar super feliz e não vai querer sair daquele lugar. Tanto é que eu saí da Pachola de graça por R$0. Eu e o Juliano não vendemos a nossa parte. Eu e o Juliano saímos da Pachola sem nenhum real e não queremos nenhum real da Pachola. A gente quer distância desse nome. Porque a gente ficou com vergonha de ser da Pachola. Entendeu? Por causa das atitudes que aconteciam. O meu trabalho era mais ou menos? Tá, pode ser. Aí é uma avaliação que as pessoas podem fazer. Eu me atrasava para algumas lives, me atrasei para inúmeras. Cuidei da minha avó há 2 anos no hospital. Entendeu? É normal. Entendeu? Assim como é normal quando eu estava trabalhando, ele estava na torcida. Entendeu? Eu tenho que entender. Tinham horários que ele estava fazendo posts e eu não estava. Eu estava trabalhando com outro negócio que eu tenho. Eu tenho uma loja de Xiaomi, viu, rapaziada? Quem quiser comprar Xiaomi, me chama. Eu já fazia isso na época, no final, ali, antes de sair. Então o cara vai assumindo responsabilidades para, já que a Pachola não tá me remunerando, como deveria, eu preciso fazer dinheiro, irmão. Preciso viver. Entendeu? E eu sempre fui o cara que, em algum momento, virei um investidor da Pachola, que eu entrava com o rabo e a Pachola entrava com a piroca. Desculpa palavrão aí, rapaziada. Bota o pi depois aí. Entendeu? Então, assim, o nível de interesse que o cara vai tendo pelo negócio vai diminuindo. E aí, quando o cara me falou isso, tu botou porque tu quis. Entendeu? Sendo que muitas vezes eu ajudei o cara a viajar. Ajudei não. Eu não emprestei nada. Eu dei o dinheiro pro Mário viajar, por exemplo, para fazer o jogo Grêmio Atlético Mineiro, afinal. Eu que dei o dinheiro para ele. Pode ir, vai lá, vai nos representar. Aí o ônibus foi assaltado, ele foi de avião depois e ficou devendo para as pessoas que pagaram o avião para ele. E as pessoas vinham falar, comentar dentro da live. Paguem o catimbeiro. Ficamos 2 anos. Vou falar tudo hoje aqui. Ficamos 2 anos de cara com o catimbeiro porque compramos pelo Mário. Uma história. Hoje somos amigos do catimbeiro e sabemos a história. Entendeu? Então, eu e o Juliano Brito, eu falo por mim. Mais por mim. O Juliano, se quiser vir aqui falar, eu saí de vergonha da Pachola. Saí de vergonha, porque... Não, e não só tenho certeza que fiz o certo, porque quando eu saí, as pessoas vieram me dizer, cara, agora eu vou voltar a te acompanhar.
porque antes não dava mais. Então, assim, ele veio aqui e disse que estava engasgado com algumas coisas. E, irmão, desculpa, tu não sabe o que é estar engasgado com algumas coisas. O lance do Banrisul que eu estava falando, o Banrisul simplesmente, quando estourou a pandemia, o Banrisul disse, ó, gurizada, nós vamos parar de pagá-los. O Banrisul não continuou pagando, como ele falou aqui. O Banrisul parou de pagar, não cancelou o contrato, ele só segurou dizendo, ó, vamos ver o que vai acontecer primeiro. Nós tínhamos aluguel, 3 funcionários ou 4. Na época, o Passarinho era um, tinha mais os guris que o Mário contratou, o Guilherme Correia, mais os guris ali, que o Mário buscou na época. Talvez eu nem concordasse, mas buscou, aconteceu. E o que aconteceu é que 10 patrocinadores, 15, não sei quantos, cancelaram também. A gente só tinha uma base de dinheiro que era o Banri, para nos ajudar a viver, a sobreviver com digamos assim, com a coisa toda. Eles pararam de pagar durante 3 meses, a gente não recebeu, e a minha visão e a do Juliano era o seguinte, fique em casa mesmo, porque vai dar merda grande, deu merda grande, né? Eu perdi meu pai morreu de Covid, rapaziada, em 2021, depois ainda, na segunda onda, entendeu? Então a gente tinha um medo gigante de ir pra lá, a gente nunca se negou a trabalhar, como ele falou. A gente queria trabalhar de casa. Vamos fazer as lives de casa, o Passarinho e eu montamos as lives via chamada de vídeo. StreamYard, ou era... Ele falou que era Zoom. Zoom, alguma coisa desse tipo. Começamos a trabalhar por ali, entendeu? Fizemos até jogo, aquele jogo do Grêmio e Inter lá em Caxias, gol do Jean-Pierre de falta, a gente fez assim. Entendeu? A gente ainda tava na Pachola. Então... digamos assim, a relação que já estava uma merda piorou com a pandemia porque tinha ideias diferentes. Tinham ideias totalmente diferentes. A ideia de ir a todo pano para um estúdio, não, porque eu vou sozinho, ele queria ir sozinho. Tá, vai sozinho, acabou indo sozinho uns dias, mas depois ele viu que não ia dar mais. A gente tinha que entregar o estúdio. O estúdio tinha um custo. Pô, era uma sala alugada de R$ 1.800 por mês, se não me engano. Inclusive, o que aconteceu quando a gente entregou a sala? Eu tive que pagar os aluguéis atrasados, com as cadeiras que eu comprei, com as mesas que eu comprei. Então, assim, eu não quero dinheiro de ninguém. A única coisa que eu quis, e quando terminou a nossa sociedade, foi o seguinte, o Banrisul voltou a pagar. Voltou a pagar retroativo lá daqueles meses, é um mínimo. Divide aqui entre nós 3 para nós sairmos. Foi o único dinheiro que nós pegamos. Entendeu? Eu não vendi minha parte e o Juliano não vendeu a parte dele. Tu acha justo? Vocês acham justos? Ó, vocês vão dividir aí agora o Papo Copeiro e o Noteg vai ficar, tá? Vocês não querem aí 10 mil, 20 mil, não sei quanto que vocês investiram, qual foi o trabalho de vocês? Não, nós tivemos uma, acima de tudo, isso aqui eu posso dizer tranquilo, hombridade. A gente teve hombridade. A gente disse, ó, sentamos, eu e o Juliano conversamos e aí combinamos assim, ó, eu falei pro Juliano, eu vou sair. Foi o que eu falei pro Juliano. Em algum momento na conversa, o Juliano disse, tá, eu também tô de saco cheio e vou sair também. Eu falei, eu não quero nada. Partiu de mim, o Juliano sabe disso. Eu falei, eu não quero nenhum real. Até porque teve uma discussão do Mário com o Juliano 1 ou 2 dias antes, que o Mário foi na casa do Juliano dizer que queria comprar a nossa parte, blá, blá, blá. Do dinheiro dele não ia ter. Ia ser de um outro sócio que está lá hoje, que é um querido, um cara gente boa, um cara que ajuda muito a Pachola e é um cara muito gente boa. O que aconteceu foi isso, a gente saiu muito tranquilo, com a consciência limpa, tranquila, e que a gente talvez nem trabalharia mais com o Grêmio. Né? A gente saiu, acho que foi em junho, abril, não me lembro o mês. E aí ele até questionou aqui, pô, como é que foi tão rápido assim para montar? Demorou 3 meses, né? A gente montou tudo em 1 mês, né? A Copeiro TV. A gente sai da Pachola e eu e o Juliano, eu lembro que a gente senta e assiste a final do Gauchão, se não me engano. Do Gauchão do Grenal? Da pandemia? Isso, que teve... Em Caxias. E também, que teve o gol do cavalo cansado de cabeça. Tá. Lembra do Michael? Lembro. Tá, isso aí foi na arena. Isso, a gente assiste esse jogo assim, ó, aliviado, sabe? Sabe quando tu tira um saco de cimento das costas? A gente assistiu esse jogo assim, sem pensar em nada, sem pensar em montar nada.
assistindo o jogo e curtindo e tal, tomando uma cerveja e vendo o Grêmio como nunca mais, né? 5 anos de loucura, né? Todo jogo Pauleira. Só trabalhando. Outra coisa que o Mário falou aqui, que a gente entrou atrasado no jogo Grêmio e Flamengo lá do 5-0, porque o fulano, até nem me citou, pô, Mário, cita meu nome, irmão. Fala o Gabriel. O Gabriel esqueceu um negócio. Não esqueci nada, queimou um equipamento nosso lá e graças a Deus a Grêmio TV nos ajudou, nos emprestou uma mesa de som, queimou na época lá, porque era 220, eu liguei 110, perguntei, os caras, não, é 110, toca. E, cara, coisas que acontecem, né, no dia a dia. Só quem tá lá, né, pra fazer a parada acontecer, sabe, tu tá aí com teus equipamentos. Mas, cara, é aquilo que eu falei, talvez ele tenha esquecido algumas coisas. Talvez ele tenha não quisto dizer. Então, existe omissão, existe mentira. Mentira, até eu acho que não teve tanto. Acho que foi mais confusão da cabeça dele. Vamos colocar assim, para não ficar, né, pior. Falta de profissionalismo, acho muito ruim falar isso. Talvez ele tenha esquecido que um patrocinador pagou o voo dele para ver Grêmio e Botafogo também na Libertadores. Ele perdeu o voo, dormiu e não foi. Coisas que acontecem, né, cara, do dia a dia do trabalho, né? Mas aconteceu, entendeu? Então, aconteceram coisas comigo, aconteceram coisas com ele, muitas com o Juliano. O Juliano tem 2 filhos para criar. O Mário teve uma filha no meio do caminho, né? No meio da história da Pachola. E talvez isso também tenha mexido também bastante com a cabeça dele. Ou as prioridades mudam quando o cara é pai, né? Hoje eu tenho minha mãe de filho, né? Meu pai morreu e eu cuido da minha mãe sozinho, cuido da minha casa sozinho, pago tudo sozinho. Mudou toda a minha vida também. Em 2021 pra cá, minha vida deu um 360. 180, 360, tu volta pro mesmo lugar. Deu um 180. Eu era um cara que, vivia a vida que todo mundo quer. Os pais estão de boa, eu morava com eles ainda, né? E a minha grana era pra viver uma vida boa, tranquilo. De repente, em 21, meu pai com 64 anos morre de Covid. Um cara mais ativo que eu. Treinava todo dia, caminhava todo dia. E aí a responsa veio forte, né? Veio forte. Uma mãe doente que precisa de cuidadora. É bem difícil, meu. A galera só vê o glamour do Instagram. A galera não vê o corre. Eu acho que eu vou fazer um Instagram diferente. Eu vou fazer um Instagram só com os problemas. Só com os problemas. Acho que vai dar bom. Vai né? dar bom. Só com os pepinos. Minha mãe me chamando 3 da manhã, não deixando eu dormir. E os boletos também, daí. Não, se eu largar os boletos no Instagram, rapaziada, assim, ó, a galera vai ficar chocada. Não, que o Mário falou sobre a saída de vocês, né, da Pachola e o início da Copeiro. Então, quando tu saiu da Pachola, tu não tá pensando em montar nada? Não, principalmente eu. O Juliano me disse assim, cara, eu acho que eu vou acabar fazendo conteúdo próprio, né? Eu vou acabar trabalhando com o Grêmio de qualquer jeito. Ele falou, porque eles já tinham bastante seguidores, né? Eu acho que quando o Juliano saiu da Pachola, ele já tinha 28, 30 mil seguidores. Ele e o Mário regulam hoje, devem ter ali uns 40 e poucos. E eu tinha meus 3, 5, 4, 5, sei lá. E eu dizia, cara, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho boa formação, eu sou formado em inglês, né? Eu sou professor de inglês, eu posso hoje trabalhar, por exemplo, num banco internacional, posso morar fora. Pensei em outras coisas. Mas é que a liberdade que a gente tem de trabalho, né? Ela é uma coisa que é quase inegociável já. Né? Tu ter, horas livres do teu dia para fazer o que tu quiser. O tempo de qualidade, né, mano? Isso é muito bom, né? E a gente pensa, repensa, vou voltar para um escritório, trabalhar 8 horinhas, ou vou voltar para uma empresa como eu trabalhei nos últimos lugares, que eram 3 semanas viajando e 1 semana em casa. É muito desgastante. Eu saí, a última empresa que eu trabalhei, eu era gerente regional na área da saúde e eu cuidava de 10 mil vidas dos Correios. A gente fazia todos os exames periódicos dos Correios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É uma responsa gigantesca para um salário que, é bom, mas e aí? É tão bom quanto eu posso fazer infinito como empresário? Então tudo é um pensamento, é difícil. O cara vai ficando mais velho, o cara vai pensando em algumas coisas que podem ser mais importantes. E eu pensei muito em não trabalhar com o Grêmio, mas é que a gente está muito acostumado, a gente gosta muito.
Sentiu falta. E a gente sentiu falta. O podcast da torcida, do Grêmio da torcida.